O som do tempo. O tempo não grita. Ele não corre aos berros pelas ruas da existência. Não arranha a porta. Não se impõe com força. O tempo apenas passa. E esse talvez seja seu aspecto mais cruel. Você não o vê chegando, mas sente sua ausência quando já é tarde demais. Você não percebe que está perdendo algo, até que não há mais o que perder. A vida moderna nos ensinou a desprezar o instante, a buscar sempre o próximo. O futuro virou obsessão. O presente, uma névoa espessa e esquecida. Os antigos sabiam algo que esquecemos. A vida não é feita de grandes eventos. É feita de pequenos momentos que você nunca viveu de verdade. Estamos todos correndo. Mas para onde? Se você parasse agora e ouvisse com atenção, o que ouviria? Talvez o som do tempo. Talvez o eco de tudo que deixou para depois. Talvez o vazio de uma vida adiada. Este vídeo é um lembrete, um sussurro, um chamado silencioso contra o esquecimento, porque o tempo não volta e ninguém está seguro. Respire fundo. Escute, o tempo começou. A ilusão da imortalidade cotidiana. Você age como se fosse viver para sempre. Todos os dias você acorda, como se tivesse um crédito infinito de amanheceres. Toma café olhando o celular. Sai de casa com pressa. Fala com as pessoas sem realmente escutar. E promete a si mesmo, mais tarde eu penso nisso, depois eu resolvo. Amanhã eu começo. Mas o amanhã não foi prometido a ninguém. E você já usou esse mesmo discurso 1000 vezes. Onde estão todos esses amanhãs? A verdade? Você vive como se a vida fosse um ensaio, como se um dia ela finalmente começasse de verdade. Mas ela já começou. E o palco já está montado. A cortina já subiu. Você só não percebeu. Marco Aurélio escreveu: você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Como se a infinidade de dias estivesse ao seu alcance. Mas perceba, quanto tempo já foi perdido. A morte não é algo distante. Ela não está apenas nos hospitais, nos acidentes, nos noticiários. Ela está aqui, agora, ao seu lado. Cada escolha que você faz, cada coisa que você adia, é uma pequena morte do que poderia ter sido. Você finge que não sabe, mas no fundo sente. Sente o tempo escorrendo pelos dedos. Sente a ansiedade de quem está perdendo algo. Veste, mas não sabe exatamente o quê. É por isso que você se distrai tanto. Por isso se entorpece com redes sociais, entretenimento, excesso. Porque parar é encarar o abismo. E o abismo tem o rosto do tempo. Você não é imortal. Você é um sopro. E está se apagando mais rápido do que pensa. Talvez ainda haja tempo, mas não para sempre. O preço da distração. Vivemos distraídos. Mas isso não é novidade. A novidade é o quanto a distração se tornou aceitável. Até desejável. Estar ocupado virou status. Estar presente virou fraqueza. Você acorda e já busca o telefone. Desliza o dedo. Salta de vídeo em vídeo, de feed em feed. Cada clique é um tijolo erguido contra o silêncio. Contra o pensamento. Contra o tempo. Porque pensar dói. Lembrar que a vida está passando causa um desconforto insuportável. Então você escolhe anestesiar. Escolhe preencher todos os vazios. Com qualquer coisa. Mas há um preço. E ele não é pequeno. O preço é a sua lucidez, sua presença, sua alma. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Mas quem você é quando não consegue passar 5 minutos sozinho, em silêncio? Quando precisa constantemente fugir de si? A distração virou vício. E todo vício é uma prisão disfarçada. Você não vê as correntes, mas elas apertam devagar. Você não percebe. Mas enquanto se distrai, o tempo não para. As rugas surgem. As pessoas vão embora. As oportunidades se perdem. E a vida se torna um álbum de memórias que você não viveu. Não se engane. A distração não é neutra. Ela não apenas ocupa seu tempo. Ela rouba sua existência. Você pode continuar assim, claro. Fingindo que está tudo bem. Rindo enquanto afunda. Chamando de normal aquilo que é, na verdade, um grito abafado. Ou pode escolher outra coisa. Pode começar hoje, agora, a lutar contra esse entorpecimento. Não é fácil. O mundo está armado contra a sua atenção. Mas é urgente. Porque cada segundo distraído é um segundo perdido. E um dia, você vai perceber que não há mais segundos para desperdiçar. O veneno do depois. Depois eu vejo isso. Depois eu mudo. Depois eu vivo. Essa palavra depois parece inofensiva.
Parece racional, mas ela é na verdade um veneno lento, um assassino silencioso de tudo o que poderia ter sido. Você a usa para empurrar suas dores, para evitar decisões difíceis, para escapar da urgência de viver com verdade. Mas o tempo não espera a sua conveniência. Você diz que vai conversar com seu pai. Depois, vai pedir desculpas à sua mãe. Depois, vai largar o trabalho que te adoece, o relacionamento que te esvazia, os hábitos que te matam. Depois. Mas o depois não chega, porque você não percebe que ele é uma miragem, um conforto falso criado para evitar o incômodo da ação. O filósofo Sêneca escreveu: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida está passando. E ele tinha razão. O tempo não aguarda sua coragem. Ele simplesmente passa. Você adia conversas por medo. Adia projetos por insegurança. Adia mudanças porque prefere a dor conhecida ao salto no escuro. Mas a verdade é que tudo o que você empurra para o depois se transforma em angústia. Você começa a se sentir sufocado, preso, sem ar. E não entende por quê. Mas é simples. Você está vivendo com o peso do que não viveu, com a culpa do que deixou para trás, com a ansiedade de quem sabe que está se traindo. É fácil dizer que ainda há tempo. Mas você não sabe. Ninguém sabe. A única certeza é o agora. E mesmo ele está escapando. O depois é uma armadilha, uma cortina entre você e a realidade. E quanto mais você a usa, menos você enxerga. Até que um dia, você acorda velho, ou doente, ou sozinho, e percebe que o depois que tanto esperou não existe mais. O silêncio que você evita. Há um silêncio que assusta. Não é o silêncio de uma sala vazia, nem o silêncio da madrugada. É o silêncio dentro de você. Aquele que começa quando tudo para. Quando não há barulho, nem música, nem distração. Só você. E o que carrega por dentro. A maioria das pessoas foge disso, porque nesse silêncio mora a verdade. A verdade sobre quem você se tornou, sobre o que tem evitado, sobre o tempo que perdeu. Você preenche o dia com vozes, notificações, promessas rasas, porque o vazio da consciência é ensurdecedor. Mas fugir não resolve. A dor só cresce. O ruído só engana. A filosofia antiga ensinava o oposto. Os estoicos, os cínicos, os epicuristas, todos mergulhavam no silêncio como um templo. Sabiam que sem ele não há clareza. E sem clareza não há liberdade. Mas hoje, silêncio é ausência, é desconforto, é algo a ser preenchido, como se o silêncio fosse o inimigo. E não o guia. O silêncio é um espelho, e você evita se olhar, porque sabe o que vai encontrar. Sabe que está vivendo abaixo do que poderia. Sabe que se perdeu. Mas dentro do silêncio também mora uma chance. De retorno. De lucidez. De recomeço. É nele que você pode escutar seu próprio coração. É nele que você reencontra a sua direção. É nele que o tempo fala. E o tempo não grita. Ele sussurra. Sussurra que a vida é agora. Sussurra que você ainda pode mudar. Sussurra que o fim está mais próximo do que parece. Você pode continuar se entorpecendo. Ou pode, por um momento, ouvir o que há por trás do barulho. O silêncio não é o fim. É o começo. A urgência esquecida. Você já reparou como tudo parece urgente hoje? Responder mensagens, cumprir prazos, postar, produzir, aparecer. Mas o que de fato importa? Vai ficando para depois. Você esqueceu a urgência de viver com propósito, de olhar nos olhos, de respirar com presença, de amar com profundidade. O mundo grita para que você acelere, mas a alma sussurra para que você pare. Vivemos correndo, mas para onde? Para longe de nós mesmos? Para dentro de um ciclo que nunca termina? Você sente que algo está errado. Sente quando o dia termina e parece que nada fez. Sente quando deita à noite com a sensação de ausência, não de tarefas, mas de vida. A verdadeira urgência é outra. É lembrar que o tempo está passando, que o corpo está envelhecendo, que as pessoas que você ama não estarão aqui para sempre. Você finge que esqueceu disso, mas a cada enterro, a cada doença inesperada, a cada perda repentina, a verdade ressurge. A vida é frágil, e por ser frágil, ela exige presença, exige entrega, exige coragem. Os antigos sabiam disso. Os romanos tinham um ditado: Memento mori, lembre-se da morte, não para viver com medo, mas para viver com intenção. A urgência não está no relógio, está no coração. Está nas coisas que você sente, mas não diz. Nos sonhos que você ignora.
na rotina que te consome. Você não tem tempo infinito, e cada dia vivido no automático é um dia perdido. Então pare. Respira. Olhe ao redor. Você ainda está aqui, mas até quando? A prisão invisível. Nem todas as prisões têm grades. Algumas são feitas de hábitos, outras de medos, e as mais perigosas são feitas de pensamentos. Você acredita que é livre, mas age conforme padrões que não escolheu. Segue expectativas que nunca questionou. Vive um roteiro que alguém escreveu por você. Você diz, sou assim. Não tenho escolha. Preciso disso. Mas será que precisa mesmo? Ou só foi condicionado? Desde pequeno você foi moldado. Pelos pais, pela escola, pela mídia, pelo medo de não ser aceito. E a cada passo foi esquecendo quem realmente era. Agora veste a máscara. Trabalha onde não quer, ama sem se entregar, sofre calado e chama isso de vida normal. Os estoicos ensinavam que liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas ser dono de si, ter domínio sobre seus impulsos, escolher seus pensamentos, viver com intenção. Mas quantas decisões suas são de fato suas? Quantas ideias você cultivou em silêncio, com profundidade? Quantas escolhas nasceram da reflexão e não da pressa? Você se tornou prisioneiro de uma identidade que não questiona. E como todo prisioneiro, aprendeu a decorar as paredes da cela, a se apegar ao pouco que tem, a temer a liberdade, porque ela exige responsabilidade. Mas existe uma saída. Sempre existiu. A chave está na consciência. No ato simples e difícil de parar e olhar para dentro, de duvidar, de desfazer, de recomeçar. A maior prisão não é a que te colocaram, é a que você mesmo mantém, com medo do vazio, com medo da dor, com medo da verdade. Mas do outro lado do medo, existe espaço, existe ar, existe você de verdade. Você pode continuar preso, ou pode sair, mas sair dói. Libertar-se exige coragem, porque ser livre é perder desculpas e ganhar a si mesmo. O conforto que destrói. Você aprendeu a buscar conforto. Conforto físico, conforto emocional, conforto mental. E isso parece lógico. Por que não viver de forma mais fácil, mais segura, mais tranquila? Mas o conforto tem um preço, e quase ninguém fala sobre ele. O corpo se acomoda, a mente se emburrece, a alma adormece. Você evita desconfortos pequenos, e por isso mesmo atrai dores muito maiores, decepções profundas, frustrações que se arrastam, uma vida que escorre pelos dedos. Você se protege tanto da dor, que acaba se protegendo também da transformação, do crescimento, do encontro com quem você realmente poderia ser. Não existe evolução no conforto. Não existe autoconhecimento sem atrito. Não existe liberdade sem o caos que vem antes. Os antigos sabiam disso. Sêneca escreveu: é na dificuldade que o homem se revela. A alma se fortalece ao enfrentar o que teme. Mas hoje, você quer tudo fácil, tudo rápido, tudo sem dor. E quando ela vem, porque ela sempre vem, você se desespera. Mas e se a dor for um chamado? E se o desconforto for o início de algo novo? E se aquilo que você mais teme for justamente o que te libertaria? Você evita o desconforto de dizer o que pensa, e por isso vive relações rasas. Evita o desconforto de mudar de caminho, e por isso segue uma estrada que não é sua. Evita o desconforto de encarar o espelho, e por isso não se conhece. O conforto destrói lentamente, não com gritos, mas com silêncios, com desistências silenciosas, com sonhos que vão sendo engavetados, um por um. Você pode seguir anestesiado, ou pode despertar, mas despertar dói. E é por isso que poucos o fazem. Mas os que fazem, vivem de verdade. O tempo que não volta. Você acorda. Olha o celular. Se perde nas mensagens, nas tarefas, nos compromissos. Mais um dia começa e termina sem que você perceba. Você diz: foi só mais uma segunda-feira. Depois eu faço. Semana que vem melhora. Mas será mesmo? Você vive como se o tempo fosse infinito, como se houvesse garantias, como se sempre houvesse um amanhã. Mas o tempo não espera. Ele não negocia. Ele não perdoa. Cada minuto que passa é um minuto que nunca mais retorna. Cada escolha ignorada, cada presença desperdiçada, cada silêncio não escutado. Os antigos chamavam isso de tempus fugit,
O tempo foge, e o que você faz enquanto ele foge define quem você é. Não é sobre pressa. Não é sobre fazer mais. É sobre estar inteiro no que se faz. É sobre não adiar o essencial, porque o que você adia hoje pode ser o que vai te faltar amanhã. Você vive como se houvesse tempo de sobra para amar, para mudar, para se reconciliar, para começar de novo. Mas e se não houver? A maioria das pessoas só entende isso tarde demais, quando o corpo falha, quando a notícia chega, quando o tempo se esgota. A consciência do tempo é um presente e uma responsabilidade. Ela te lembra do que importa, te obriga a escolher, te força a sair do piloto automático. Você pode continuar vivendo como se fosse eterno, ou pode assumir a verdade. Você está morrendo, todos os dias, um pouco de cada vez. E essa não é uma visão pessimista. É a chave da lucidez. Porque quem entende que vai morrer, começa enfim a viver. Valorize a hora, o olhar, o abraço, o silêncio. Porque o tempo é o bem mais valioso que você tem. E o único que nunca poderá comprar de volta. A verdade nua e crua. Nós fugimos da verdade. Fugimos dela porque ela dói. Ela não é polida, não é agradável. Ela não se encaixa nas expectativas que temos sobre nós mesmos. Você prefere a mentira que acalma, a ilusão que faz o mundo parecer mais simples. Mas no fundo você sabe. Você sabe que algo está faltando. A verdade não é suave. Ela é áspera, crua. Ela te desafia a olhar para dentro, a confrontar quem você é sem máscaras, sem desculpas. Quantas vezes você mentiu para si mesmo? Quantas vezes se enganou dizendo que estava tudo bem quando não estava? Quantas vezes você fez de conta que não via o que estava bem na sua frente? A verdade é um espelho, e às vezes você não gosta do reflexo, porque ele não reflete a imagem que você gostaria de ver. Ele revela quem você realmente é e quem você se tornou até aquele momento. Os filósofos antigos compreendiam isso. Sócrates disse: "Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida." Ele sabia que sem a verdade, sem o autoconhecimento, não há liberdade. A verdade te liberta, mas também te esmaga. Ela quebra as paredes que você construiu e te obriga a reconstruir. Mas é só quando você encara a verdade de frente que pode mudar. É só quando você se liberta da mentira que começa a ser quem realmente é. Você tem medo da verdade. Você se esconde dela por medo de perder quem pensa que é, mas no fundo a maior mentira é essa: que você está seguro onde está, que o que você tem é suficiente, que a vida não precisa de mais. A verdade não vai te machucar, ela vai te libertar. Ela vai te mostrar o que você realmente é capaz de ser. Ela vai fazer você parar de viver no piloto automático e começar a viver com propósito. A verdade dói, mas é ela que cura. O vazio do consumo. Você vive consumindo. Consome informação, consome produtos, consome entretenimento, consome pessoas. Mas o que exatamente você está buscando? Você se joga em séries, filmes, redes sociais, na busca incessante por algo que preencha o vazio. Mas nada preenche, nada satisfaz, nada é suficiente. O que você busca é um tipo de alívio, alívio da angústia, da solidão, da insatisfação. Mas tudo o que você encontra é mais vazio. O consumo é um vício moderno. Você se distrai. Você se entope de informação, de produtos, de novidades. Mas nada disso preenche o buraco que existe dentro de você. Você sente a falta, mas não sabe o que é. Você corre atrás do próximo item, do próximo evento, do próximo likes. Mas no fundo, sabe que a sensação de vazio persiste. Os antigos sabiam que o consumo excessivo é uma fuga. Epicteto, o estoico, dizia que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é capaz de viver sem. A abundância não é externa. Ela nasce dentro de você. Mas você foi ensinado que ter mais é o caminho para a felicidade. Foi ensinado que comprar é sinal de sucesso, que mais é sempre melhor. Mas a verdade é que você consome para se distrair, para preencher uma ausência interna. Você pensa que o consumo vai trazer felicidade, mas o que ele traz é uma satisfação momentânea. E depois o vazio volta, mais forte. O verdadeiro preenchimento vem de dentro, vem do autoconhecimento, da consciência, do desapego. Vem da reflexão profunda sobre o que realmente importa. Você pode continuar consumindo, mas no fim, perceberá que o vazio só será preenchido quando você olhar para dentro. O poder do silêncio. Você está cercado de barulho, de vozes,
de mensagens, notificações, reclamações e palavras vazias. O mundo não para. Ele exige sua atenção o tempo todo. Mas no meio desse caos, existe algo que todos ignoram: o silêncio. O silêncio não é a ausência de som. O silêncio é uma presença. É um espaço onde você pode ouvir a si mesmo, onde você pode entender o que está acontecendo dentro de você. É no silêncio que as respostas aparecem. É no silêncio que o autoconhecimento se revela. E é no silêncio que a verdadeira força se encontra. Você tem medo do silêncio, porque ele exige que você se enfrente. Ele te força a olhar para seus próprios pensamentos, seus medos, suas inseguranças. Mas no fundo, o silêncio é a chave para a paz. A paz que você busca em distrações externas não será encontrada. Ela só pode ser encontrada no espaço que você cria dentro de si. Os estoicos entenderam isso. Sêneca, em suas cartas, escreveu sobre a importância de cultivar momentos de quietude, de parar e ouvir, de silenciar o mundo para que sua própria mente se manifeste. Hoje, você vive em um barulho constante, mas é no silêncio que você encontra a clareza. É no silêncio que você percebe o que realmente importa. E é no silêncio que você pode, enfim, se ouvir de verdade. O silêncio é libertador. Ele te mostra que, muitas vezes, não é necessário mais nada. Você não precisa de mais ruído. Você precisa de mais presença. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Sem correr atrás de algo, sem se distrair, sem falar, sem ouvir a confusão lá fora. A verdadeira sabedoria nasce do silêncio. E o silêncio, por sua vez, revela o que está dentro de você. A resposta que você tanto busca pode estar esperando você ouvir. A escolha que define. Você sempre tem uma escolha. A escolha de como reagir. A escolha de como olhar para o mundo. A escolha de como lidar com os desafios. Mas você não enxerga isso. Você vive como se fosse vítima. Como se tudo estivesse acontecendo com você e não por você. Você sente que é levado pelas circunstâncias, que a vida simplesmente acontece e você deve apenas seguir. Mas a verdade é que tudo é uma escolha. Cada momento que você vive é um reflexo das suas escolhas passadas. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade disfarçada. Cada erro, cada falha, é uma chance de aprender e crescer. Você pode continuar se deixando levar pelas ondas da vida, ou pode começar a remar. Você pode aceitar o que vem, sem questionar, ou pode criar o que quer viver. A vida não é um jogo de sorte, é um jogo de escolhas. E as escolhas que você faz hoje irão moldar o seu amanhã. Escolher não é fácil, claro. Às vezes o medo fala mais alto. Às vezes a insegurança toma conta. Mas é quando você escolhe fazer o difícil, o desconfortável, que você começa a se transformar. Você não é refém das circunstâncias. Você é o criador da sua própria história. E é através das suas escolhas que você encontra o verdadeiro poder. Agora a questão é: qual será a sua escolha? Continuar vivendo no piloto automático, reagindo aos eventos da vida? Ou decidir tomar as rédeas da sua jornada e criar o futuro que deseja viver? A resposta está em suas mãos. A escolha é sua e ela vai definir quem você é e quem você será. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a jornada está apenas começando. Agora, mais do que nunca, é hora de agir, refletir e fazer as escolhas que transformarão sua vida. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ressoou com essas palavras. Se inscreva no canal agora para continuar essa jornada de autoconhecimento, sabedoria e poder interior. Ative o sininho para que você não perca nenhuma reflexão profunda que pode mudar sua perspectiva e sua vida. Curta o vídeo se ele fez você pensar. Comente sobre o que mais tocou sua alma. Compartilhe com aqueles que também precisam ouvir isso hoje. E lembre-se, a verdadeira transformação começa quando você decide parar de esperar pelo momento perfeito e começa a agir agora.